Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bom? Nós vamos estar trabalhando mais uma unidade da disciplina de Informática Aplicada no curso de Gestão Comercial. Vou fazer minha audiodescrição. Sou do sexo feminino, cor parda, cabelos longos pretos, estou vestindo uma camisa de cor marrom e uma calça jeans. Estou gravando no estúdio do IFRO Campus Zona Norte. Ao fundo tenho paredes brancas com o nome EAD Mudando Realidades na cor verde, em tamanho grande. Bom, hoje nós vamos dar continuidade à nossa disciplina falando sobre software de produtividade. Então, a proposta hoje é a gente apresentar diversas ferramentas que nós podemos utilizar na nossa prática diária, ok? Então, vamos lá. Bom, quando a gente fala de software de produtividade, a gente vai ver que nós podemos ter diversos tipos de software. Nós temos aqueles que nós já conhecemos porque são mais utilizados, mas nós temos também softwares semelhantes. Então, se a gente olhar aqui para o nosso slide, a gente vai ver que nós temos o pacote Office, certo? Que é o pacote onde nós vamos estar trabalhando Word, Excel, PowerPoint, ok? E a gente tem similares. Se a gente for observar com relação ao pacote Office, no Word nós vamos estar fazendo documentos eletrônicos, né? Então, o objetivo do Word é a gente trabalhar documentos, certo? O Excel trabalha com as planilhas eletrônicas e o PowerPoint com as apresentações, ok? Porém, nós temos também outras possibilidades. A gente sabe que o pacote Office ele é pago, então é necessário que a gente faça um pagamento anual para que a gente utilize o pacote Office. Se a gente não tem possibilidade de fazer esse pagamento, quais seriam as alternativas que nós temos? Aí a gente tem, por exemplo, o LibreOffice, que tem como diferencial o fato dele ser gratuito. E a gente tem programas similares ao do pacote Office. Por exemplo, o Writer, que ele é similar ao Word, ou seja, aqui a gente também faz documentos, certo? Como no Word. O legal dele também é que a gente consegue abrir um documento Word dentro do Writer. O outro programa é o Calc, que é similar ao Excel, também utilizado para fazer planilhas eletrônicas. E a gente tem o Impress, que é voltado para fazer apresentações como o PowerPoint. Além dessa opção, a gente também tem o pacote Gmail, que tem como, vamos dizer assim, diferencial o fato de que ele vai ser disponível pela internet, né? Então, a gente utiliza ele usando os recursos da internet. Quando a gente estiver falando de computação em nuvem, a gente vai falar um pouquinho sobre esse pacote de forma mais profunda. Por quê? Porque quando a gente trabalha computação em nuvem, a gente utiliza esses recursos, tá certo? Então, a gente tem o Google Docs, que também é similar ao Word. Nós temos o Google Sheets, que é similar ao Excel, e o Google Slides, que vai ser similar ao PowerPoint. Ok? Então, existem diversas ferramentas que nós podemos estar utilizando para estar melhorando a nossa produtividade. Nós vamos falar de forma mais detalhada em relação ao pacote Office, certo? Hoje nós vamos falar de uma forma breve, mas a gente, ao longo das aulas, vocês vão ter disponível vídeos mais específicos falando sobre cada uma dessas ferramentas de forma mais detalhada, tá bom? Então, de uma forma breve, a gente pode dizer que o Word, né, é um aplicativo que tem como função editar textos. Então, ele vai criar documentos. Acredito que a maioria das pessoas já utilizou o Word,
né? Então, ele é bem intuitivo. Quando você abre ele, ele tem a possibilidade de te dar diversos tipos de documentos e modelos, né? Então, a gente pode usar um documento em branco ou a gente pode já ter modelos apenas para fazer edição, o que facilita bastante o nosso trabalho. Quando você cria um documento, a gente vai ter esse design, né? Essa ferramenta, é importante a gente entender que no Word a gente vai ter uma barra de menus, certo? Essa barra de menus, em cada menu desse, nós vamos ter botões que têm finalidades específicas, tá? Sempre visando a questão da formatação do meu documento, certo? Então, a gente vai ter o menu página inicial, inserir, desenhar, design, layout, como a gente está vendo ao longo da apresentação. Quando a gente vai fazer a formatação, geralmente nós vamos usar muito o menuzinho página inicial, porque nessa página inicial a gente vai conseguir mudar letras, mudar tamanho da fonte, a gente vai conseguir formatar todo o documento a partir dessa página, desse menuzinho página inicial. Temos a possibilidade de colocar o texto em negrito, em itálico, né, de sublinhar o texto. Tudo isso são botões que, quando acionados, realizam essas ações. Com relação às imagens, a gente também pode estar inserindo dentro do Word, né? Então, para que a gente possa fazer a inserção de imagens, vocês vão lá no menuzinho Inserir, e a gente pode estar inserindo fotos, imagens, formas, Word Art. Existem uma série de possibilidades para que nós possamos estar inserindo imagens e formas dentro do Word, de forma simples e intuitiva. Um botãozinho bem legal é o Smart Art. Então, no menuzinho Inserir Smart Art, a gente vai ter uma possibilidade de exemplos que nós podemos estar inserindo no nosso texto. Então, ele é bem utilizado quando a gente quer fazer um esquema. A gente tem todas essas possibilidades, como, por exemplo, lista, processo, ciclo, e a gente vai ter vários modelos. É simplesmente necessário a gente clicar e ele vai ser inserido no documento, ok? Quando a gente pensa em planilhas eletrônicas, não tem como não pensar no Excel, né? Excel, ele foi criado especificamente para nos auxiliar em relação a fazer cálculos em planilhas, certo? Então, quando a gente usa o Excel, a gente tem que entender que ele é um pouquinho diferente do Word. Ele tem praticamente os mesmos menus, mas a gente vai ter um layout um pouquinho diferente. Se vocês observarem, quando a gente abre o Excel, aparece uma tabelinha, certo? É importante a gente entender que eu tenho aqui letras e eu tenho números, ok? O que a gente precisa saber aqui? A gente precisa saber que cada quadradinho desse é chamado de célula. Então, quando eu estou clicando num quadradinho desse, eu estou clicando em uma célula. E é importante a gente entender que cada célula vai ter um endereço, porque para a gente poder fazer cálculos nessas planilhas, a gente precisa identificar o endereço de cada célula. Então, o que vai acontecer aqui? Se eu clicar nessa célula que a gente está vendo aqui, a gente vai ter aqui o nome, né? Vamos dizer assim, o nome dessa célula, a identificação dela vai ser a letra e o número. Então, ela vai ter aqui B3. Então, essa célula vai ter como endereço ou como nome B3. Então, todas as vezes que a gente for criar uma fórmula dentro do Excel, a gente sempre vai fazer essa referência ao nome da célula, tá bom? Então, por isso que ela vai ser sempre identificada por letras e números, ok? Aqui a gente tem alguns locais que são importantes para a gente. Por exemplo, aqui a gente tem o menu Fórmulas, né? Aqui é o local onde nós vamos fazer a inserção de fórmulas. Quando a gente fala em fórmulas, a gente tem um menuzinho chamado Fórmulas, certo?
temos um menuzinho chamado Fórmulas, onde aqui eu vou ter diversas fórmulas que eu posso aplicar no meu documento, tá? Nas minhas planilhas. Então, cada fórmula dessa vai fazer algo diferente. Como é que nós vamos criar fórmulas? A gente sempre vai referenciar as células, né? Então, vamos criar as fórmulas sempre com o nome de cada célula, tá bom? Não se preocupem que a gente vai ter uma aula falando especificamente sobre Excel, tá certo? Então, como é que nós fazemos uma fórmula no Excel? Se vocês observarem aqui esse exemplo, a gente tem uma tabela onde eu tenho aqui os anos e os trimestres e os rendimentos de cada trimestre. Eu quero saber o valor total de cada trimestre, então eu quero fazer o quê? Uma soma, certo? Então, como é que a gente faz essa fórmula no Excel? A gente vai inserir fórmulas e vamos escolher a opção soma, ok? Porque a soma é quem vai fazer a operação de soma que nós estamos querendo. E como é que é feita essa operação? Eu vou pegar a primeira célula que eu quero somar, no caso aqui é B4, e a última célula, que no caso é E4. Então, o que ele vai fazer? O que a fórmula vai fazer? Ele vai somar B4, B5, B4, desculpa, errei. Ele vai fazer B4, C4, D4 e E4. Ele vai pegar todas as células desse intervalo e vai fazer a soma, tá certo? Então, todas as fórmulas elas vão acontecer com esse formato. A gente identificando a fórmula e identificando quais são as células que precisam ser contabilizadas, tá certo? Falando agora de PowerPoint, a gente sabe que PowerPoint ele é voltado para apresentação. Então, quando a gente quer fazer uma apresentação, geralmente a gente pensa logo em fazer isso a partir do PowerPoint. Ele é intuitivo, né? A gente não tem muita dificuldade em utilizá-lo. Vocês observem que quando a gente insere lá um PowerPoint, a gente vai ver os slides aqui. Observem que eu peguei aquela apresentação da nossa primeira unidade para mostrar aqui. E toda a configuração, inserção de imagens, tabulação dos dados, né? Colocar o tamanho das letras, inserir imagens, tudo isso eu faço de forma bem intuitiva dentro do PowerPoint, né? Então, ele permite que a gente faça apresentações de forma bem intuitiva, utilizando texto, imagens, sons, a gente pode inserir um vídeo, pode inserir um podcast, sem maiores problemas aqui no PowerPoint. Aqui a gente tem o menuzinho, é importante a gente dizer, todo o pacote Office, ele tem um padrão, né? Por mais que ele tenha suas especificidades, mas a gente vai ver aqui que nós vamos ter um padrão de menus. Então, a gente tem o menu página inicial, inserir, desenhar, design, e aí a gente vai ter os seus mais específicos, como transições, animações, apresentação de slides. Então, esse padrão, ele vem do pacote Office. A gente vai entender que cada menuzinho tem os seus botões, que tem as suas funcionalidades, tá certo? Quando a gente tem lá no menuzinho Design, a gente tem a possibilidade de mudar, certo? O design da nossa apresentação. Então, imagina que vocês criaram uma apresentação, não está gostando, vocês têm a possibilidade de fazer essa modificação aqui no próprio PowerPoint, nesse menuzinho Design. Outra funcionalidade também bem legal é a possibilidade de fazer animações. Então, quando a gente tem imagens, a gente pode, no menuzinho Animações, criar diversos tipos de animações para tornar a apresentação mais interativa. Temos também o menuzinho Apresentação de Slides. É importante a gente dizer que nesse menu é onde a gente faz a apresentação dos slides e a gente tem a possibilidade de gravar, tá?
o PowerPoint ele permite que a gente possa fazer uma gravação, né, dessa apresentação para ser disponibilizada depois para outras pessoas. Bom, com isso, nós finalizamos a nossa segunda unidade. Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje nós tivemos um recorte breve, né, de cada aplicativo. É importante dizer que existe uma infinidade de funções em cada aplicação, mas a gente vai tentar ver de forma mais detalhada nas próximas apresentações, tá certo? Um abraço a todos e até mais! Educação à distância, mudando realidades.